Liberdade, que é um espaço virtual suprapartidário, de encontros, de debates de militantes, de ativistas de esquerdas, um canal progressista, trazendo debates de qualidade aqui no nosso Facebook e no YouTube. E tu recebeste também o troféu Mulher Imprensa, como jornalista de mídias sociais. Que bacana isso aí. Foi logo na hora que eu fundei, foi logo depois que eu fundei, já ganhei o prêmio. Olha, Renata, eu tenho defendido já há algum tempo, em alguns lugares onde me perguntam isso, que a gente já pode ver traços fascistas, ou pelo menos proto-fascistas, no Brasil lá em 2013. Este foi o fato que desencadeou todo o processo que culminou 16 dias após, no dia 2 de outubro de 2017, com o suicídio do meu irmão. Mas eu vou colocar um contexto aqui para tentar entender por que eu concordo com a tese de que a perseguição e a Lava Jato contribuíram para a morte da Marisa. Até depois me incluiu nesse grupo que fez uma ameaça de morte mesmo. Falou que era para tirar a matéria do ar. Do caso contrário, a próxima matéria seria de quantos tiros a gente levaria. Né? Acho que a gente sempre tem que entender a força da resistência, nunca subestimar a força da resistência e que as coisas mudam, o mundo é uma constante mudança. Uma boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, Brasil. Nós estamos no ar com mais uma live da Rede Liberdade, esse espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de militantes e ativistas de esquerda. Quem for entrando aí, quem já estiver conosco, por favor, já vá deixando seu comentário, manifestações, perguntas para a nossa convidada. Isso é muito importante para a gente saber quem está conosco aqui e para ajudar a qualificar o nosso debate. Lembrando também que curtir e compartilhar a live é fundamental para a gente ter um maior alcance, para as pessoas ficarem sabendo do encontro, poderem se somar conosco e assistir aqui essa conversa nesse sábado à tarde. Lembrando também que para quem não conseguir assistir ao vivo, essa live estará disponível tanto no canal do Facebook como no canal da Rede Liberdade no YouTube. Então, quem não conseguir ou quem chegar já com a live em andamento, pode depois assistir o que perder pelos canais da Rede Liberdade. Eu sou Mirgon Kaiser, sou secretário de organização do PT de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu fui escalado para apresentar o bate-papo dessa tarde. E eu agradeço aí aos nossos companheiros e companheiras que tocam a rede por mais essa oportunidade de estar aqui. Hoje eu recebo com muito prazer essa grande atriz que iniciou sua carreira na televisão, na antiga TV Tupi, na novela Águias de Fogo. Ela também foi a Carmen em Anos Dourados e fez outras dezenas de papéis no teatro e no cinema. Aos 71 anos, a nossa querida Beth Mendes, ela protagonizou muitos papéis fictícios, mas hoje nós estamos aqui para conversar com a Beth Mendes, para a gente conversar sobre as histórias que ela tem para contar fora dos palcos, principalmente aí durante o difícil período que foi o da ditadura militar e o período da redemocratização do nosso país. Beth, uma boa tarde para ti. É uma grande satisfação ter essa oportunidade de conversar contigo, não só como militante, mas também como fã. Fiquei muito feliz quando me contaram com quem eu ia conversar hoje nesse sábado. Cresci assistindo os teus trabalhos. E, aliás, aqui, antes da gente entrar na nossa conversa, quero te dizer que a minha esposa me fez ameaças e me fez prometer que eu te mandaria um beijo em nome dela, que é tua grande fã e admiradora. Beth, muito obrigado por tu estares aqui conosco essa tarde. Mirgon, é um prazer estar com você e com todas e todos da Rede Liberdade. E estou muito feliz de conversar com vocês. E eu queria só começar fazendo uma pequena correção no meu histórico. Eu comecei como atriz no teatro.
fazendo Não, uma sim, mas peça. o primeiro papel na TV foi na Águias Sim, Águia de Fogo, Isso. que nem era uma produção para a TV, era uma produção de cinema, e eu era estudante ainda e participei dela. Mas, profissionalmente, eu comecei no teatro com a peça A Cozinha, do Arnold Wesker, tradução do Milor Fernandes e direção de Antunes Filho. Daí eu fui para a televisão. E a segunda correção é que a minha personagem não foi de Anos Dourados, não. Foi de Anos Rebeldes. Anos Rebeldes, desculpa. De Anos Dourados. É verdade, Só para Anos Rebeldes. um pouquinho a história. Tá certo, tá certo. Te peço desculpa. E um beijo para sua esposa e agradeço muito por ela ter mandado esse beijo. Obrigado, Beth. Bom, Beth, algumas pessoas aí desconhecem na tua história, na tua trajetória, né? Quando te vê atuando nas telas, que por trás de todas essas performances, dos papéis que tu fizeste na TV, no teatro, no cinema, existe uma cidadã que passou a vida toda lutando por mudanças no nosso país. Foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, foi deputada federal, a primeira eleição, inclusive, foi pelo PT, em 1983, legislatura de 83 a 87. Antes da gente entrar, então, Beth, no tema da nossa live propriamente dito, que é o tema dos relatos da ditadura, etc., né? Eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre essa outra Beth Mendes que muita gente desconhece, apesar das informações serem públicas e teu histórico bastante conhecido, né? Mas como é que foi essa experiência, primeiro de participar da fundação de um partido como o PT, né? De ser eleita deputada federal, quando o país ainda dava aí os primeiros passos de reabertura democrática, tu que depois acabaste te reelegendo depois pelo PMDB e tal, mas essa é uma outra questão. Queria que tu nos contasse um pouco dessa experiência de ser uma das fundadoras de um partido da dimensão que havia na época e que existe hoje, de um partido como o PT, e também dessa eleição como deputada federal, uma mulher deputada federal no processo de reabertura do nosso país. Com prazer, Mirgon. Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o passado que nós vamos abordar daqui a pouco, antes do PT. Porque eu lutei a vida inteira e continuo lutando pela democracia, por justiça social, pelos direitos humanos. E foi isso que me levou, depois daquela fase terrível que eu vivi na ditadura militar, a estar junto a diversas personalidades, a diversos movimentos, para a criação de um partido que tivesse uma característica de ser o Partido dos Trabalhadores. Então, como é que começou isso? Eu morava no Rio de Janeiro na época, como moro agora, e estava havendo uma discussão da passagem do bipartidarismo para o pluripartidarismo, porque durante o período da ditadura, quando foi havendo a abertura parcial, restrita e longa, nós tivemos os partidos que estavam todos por atos da ditadura juntos no MDB e na Arena. Só havia dois partidos, MDB e Arena. E estava havendo a probabilidade, no resultado das lutas populares e sociais, de criar outros partidos, de sairmos do chamado bipartidarismo para o pluripartidarismo. E nisso eu me incluí, eu morava no Rio, e começando através dos movimentos sociais que eu dizia, movimentos sindicais que eu participava, começamos a debater outros partidos e a ideia do Partido dos Trabalhadores que estava surgindo. Nesse mesmo período, eu estava saindo da TV Globo, que não renovou meus contratos, porque os contratos com a Globo sempre foram contratos por ano,
Atualmente, os contratos são majoritariamente por trabalho. Na minha época, havia pessoas que eram contratadas por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e era o meu caso, mas não renovaram meu contrato, e eu estava indo para São Paulo, coincidentemente, para fazer uma novela na Bandeirantes, participar de um filme, o Eles Não Usam Black Tie, e lutando pela greve dos metalúrgicos do ABC, porque eu nunca deixei de participar, fosse aonde fosse. E nessa época, em 1979, eu estava ainda no Rio, mas ia para São Paulo na solidariedade e no acompanhamento da greve de 79 do ABC. Em 80, eu estava em São Paulo e aí veio essa participação da novela, do filme e da greve, tudo junto, e eu conseguia ter saúde para fazer a novela, para fazer o filme, para participar da greve. E, junto com essas 3 coisas, nós estávamos nas reuniões iniciais, reuniões de núcleos de base para a construção do Partido dos Trabalhadores. Então, meu núcleo era de jornalistas e artistas, e a gente se reunia 1 a 2 vezes por semana fazendo discussões, debates e programações para que fizéssemos o programa e o estatuto do Partido dos Trabalhadores. Foi assim que nós criamos, junto com todos os outros companheiros, inclusive o nosso presidente Lula, a nossa presidenta Dilma. Na época, a Dilma não estava, perdão, era o Lula. O Lula e outros companheiros criamos o Partido dos Trabalhadores. Muito legal. É bacana ouvir esses relatos, eu não me canso nunca. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul companheiros que participaram da fundação. É enriquecedor ouvir cada um dos relatos de diferentes perspectivas e pontos de vista das 1.200 pessoas que estiveram no Colégio Sion para a fundação do PT e que cada um tem uma trajetória diferente de chegada nesse momento, né? Mas, Beth, eu queria voltar um pouquinho mais no tempo, né? Para a gente entender um pouco como é que a jovem Elizabeth Mendes de Oliveira, né? Que é filha de um suboficial da aeronáutica, né? Como é que foi esse encontro da Elizabeth Mendes de Oliveira com a militância política, com os movimentos de esquerda, né? Como é que foi esse envolvimento? Tu fizeste parte, me corrige em algum dado histórico se eu estiver enganado, mas tu fizeste parte da VAR Palmares, né? O movimento que fizeram parte também, e também gostaria, se tu pudesse nos falar um pouco mais sobre o envolvimento na VAR Palmares, que guardava na época a participação de outras figuras muito importantes do nosso cenário político da época, quer dizer, Carlos Lamarca, a própria ex-presidente Dilma Rousseff, que a senhora citou aqui agora há pouco. Queria que tu nos contasse um pouco de como se deu esse encontro da Elizabeth Mendes com a política. Mirgon, eu nasci em Santos, no estado de São Paulo, e Santos tem um histórico. Foi chamada durante muito tempo a cidade vermelha, a cidade que lutava pelos direitos dos trabalhadores, dos portuários. E eu estava no colégio público, que era o melhor colégio do país. Nós tínhamos a escola pública como a melhor do país, ou seja, nós tínhamos muita informações abrangentes, não só sobre as matérias específicas, mas sobre conhecimento do mundo, filosofia. Aliás, é um debate que volta à tona hoje, infelizmente, porque querem extinguir cursos como filosofia, sociologia. É absurdo, porque nós tínhamos isso na época que eu era estudante. E prestei vestibular na USP para o curso de Ciências Sociais. Eu comecei a trabalhar como atriz em teatro infantil e depois teatro amador. E quando eu fui para o teste que eu te falei com Antunes Filho para integrar o elenco da peça A Cozinha, eu
me tornei profissional atriz, mas eu queria me formar socióloga. Eu estava entrando na USP para cursar sociologia. E nessa época, era a época mais dura do país. Em 1968, nós tivemos o ato institucional número 5 da ditadura militar, que fechou tudo, vetou tudo, proibiu tudo. Foi o ato que foi o corolário de todos os atos de violência e de brutalidade dos militares que assumiram o poder. E hoje nós falamos de ditadura militar, mas era uma ditadura militar apoiada por civis. Nós não podemos esquecer disso, porque uma parte significativa do macroempresariado e de algumas áreas da comunicação brasileira apoiaram o golpe militar de 64 e continuaram apoiando. No momento do AI-5, eu estava estudando num cursinho para prestar o vestibular, estava terminando o que se chamava o curso clássico, que hoje não tem mais, num colégio em São Paulo. Eu tinha ido de Santos para São Paulo e estava fazendo cursinho para prestar o vestibular na USP. E nós tivemos esse AI-5 em dezembro de 1968, e eu queria fazer uma referência a isso, porque é uma informação que precisa ser dada sempre. No mesmo momento em que eles instituíram o AI-5, eles fizeram um acordo chamado Acordo McUsaid, que era um acordo do ministro da Educação na época, o senhor Jarbas Passarinho, com a USAID, para transformar o ensino brasileiro, para mudar o modelo brasileiro de ensino, desde a base até as universidades. E isso foi sendo transformado gradativamente, com muita resistência da parte da área educacional e da sociedade civil, mas eles continuaram mudando e prejudicando demais a nossa escola aberta, a nossa escola de formação e não só de informação. Eu acho importante isso, porque muitas coisas que nós discutimos hoje e que as pessoas estranham foram implementadas a partir de dezembro de 68, transformando a possibilidade de ampliação, etc., e tal, do ensino. Eu quero dizer que só estamos com as universidades plenas, principalmente as públicas hoje, graças à resistência, à luta, ao combate e à atividade dos educadores, dos reitores e dos alunos e de toda a sociedade. Aliás, Mergon, nós temos que parabenizar a universidade pública sempre, claro, e hoje especialmente porque estamos com o resultado do Instituto Butantan, que foi colocado hoje para a mídia, que eles estão fabricando junto à universidade, eu acho que é de São Carlos, são universidades públicas que estão junto com o Instituto Butantan, trabalhando na vacina brasileira contra o coronavírus. Isso, apesar de tudo que nós estamos vivendo e de todas as proibições que estão sendo, infelizmente, dadas, porque agora não liberou, não. Eu acabei de ver, desculpa misturar o passado com o presente, mas é tudo... Não, fica à vontade, Beth. Obrigada. Nós acabamos de ter a notícia que o dito ministro da Saúde cortou 10 milhões de vacinas que estavam no lote das vacinas a serem compradas. Então, eu fiz esse pequeno hiato para falar da questão da educação, porque, nesse momento, 68, eu estava prestando vestibular para a USP e numa situação delicadíssima, porque nós fazíamos passeatas na rua como estudantes, éramos reprimidos pela polícia militar, era de uma violência brutal o que nós sofríamos e nós ficávamos fugindo, nos escondendo. Eu tive a sorte de nunca ter sido pega em nenhuma dessas passeatas, mas era um sufoco todo dia. Eu acabei passando com muita felicidade no vestibular da USP, quero deixar também presente que eu só prestei vestibular para a USP, porque minha família é simples, como a gente falou bem, meu pai, que já faleceu, era suboficial da aeronáutica, e eu só tinha condições de prestar vestibular para a USP, porque
porque eu não tinha condições de pagar nenhuma universidade. E fiquei muito feliz quando eu fui aprovada e comecei a cursar o básico do que era o curso geral da universidade, para depois me especializar em ciências sociais. Em 1970, já estamos passando de 69 para 70, com tudo muito, 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 muito ruim, pior, travado. Eu, através dos meus relacionamentos com companheiros estudantes, com companheiros intelectuais e com companheiros de luta, tive a informação, tive o conhecimento da vanguarda armada revolucionária Palmares, VAR Palmares. Junto com ela havia, desculpa o meu português, que a gente tem que prestar atenção na língua, a gente erra muito da nossa língua, que é riquíssima. Todo mundo adora algumas línguas, dizendo que o português não é legal, eu acho o português lindo. E havia, Pelo contrário. Obrigada. Havia, na época, várias organizações de resistência e eu fiquei muito instigada, com muita vontade de entrar na VAR Palmares. E entrei na VAR Palmares. Isso é uma loucura, que só uma jovem como eu, que era artista, eu já estava na televisão, como eu falei, comecei no teatro e fui para a televisão, e eu estava participando de uma novela, havia participado de uma novela que foi sucesso no Brasil inteiro. Não tínhamos ainda o satélite. Vejam a velhinha quanto tempo tem de vida e de luta. Nós não tínhamos o satélite, mas eu participava da novela Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, dirigida por Lima Duarte, com Luiz Gustavo como Beto Rockefeller, e um elenco maravilhoso. E essa novela passava no país inteiro. Como? Gravávamos, passava um horário em São Paulo, depois levavam a fita para o Rio, era uma loucura. As fitas iam de avião para os outros estados para serem transmitidas em outros estados. E, mesmo assim, a novela foi um sucesso absoluto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava numa novela de sucesso absoluto, estudando na USP, me preparando para a sociologia e fazendo parte de uma organização revolucionária clandestina. Era uma loucura. E aconteceu o que nós, infelizmente, já prevíamos. Nós estávamos sendo cercados, o exército estava todo armado, eles tinham criado um instituto, eu vou ter que lembrar a terminologia, que não está muito tempo atrás, mas eles fizeram o tal de COI, que era um centro de operações internas do Exército, e criaram departamentos de interrogatório, entre aspas, que eram os tais DOI-CODE, que eram os executores desse centro de informações do COI, que era ligado a cada exército. Então, em São Paulo era o 2º Exército, em cada região, aí você pode ver a discriminação dos exércitos, que é a mesma até hoje, no país inteiro, cada divisão de exército, cada setor do exército, São Paulo era o 2º, e havia outros do país inteiro, havia o 5º, o 6º, o 4º, enfim. Cada divisão dessa do exército tinha o tal do DOI-CODE, que fazia os interrogatórios. E, lamentavelmente, era considerado dos mais aprimorados, ou seja, o mais violento, o mais terrível, o DOI-CODE de São Paulo, do 2º Exército. Tem inúmeras publicações, denúncias, relatos que foram sobre, inclusive, dirigentes desse DOI-CODE, e foi lá que eu fui presa. A primeira vez como suspeita, e consegui ficar 4 dias absolutamente sem comunicação com ninguém, 4 dias sem água, sem comida, sem nada, e para saberem se eu fazia ou não fazia parte da organização, eu consegui, com o meu preparo psicológico, dizer que não, e fui solta. Acontece que, nesse período que durou, deixa eu ver, acho que foi 2 meses ou 3 meses, outros companheiros foram sendo presos e nós estávamos sendo acuados, muita gente estava fugindo. Só para vocês terem uma ideia, na USP, quando eu entrei, o professor de sociologia titular da cadeira era Fernando Henrique Cardoso, e ele se exilou
porque estava sendo perseguido, como ele, inúmeros professores. Inclusive o professor que eu tive, maravilhoso, Éder Sader, que acabou tendo que fugir porque estava sendo caçado, porque era professor, porque eles caçaram professores, caçaram estudantes, caçaram pessoas quaisquer, caçaram programas, caçaram projetos, caçaram tudo. Quando eu falo de projetos, é uma loucura. Nossa maravilhosa Fiocruz, que hoje faz parceria com o Butantan, que são 2 institutos de pesquisa e de medicação dos mais qualificados da América Latina, a Fiocruz teve vários de seus cientistas perseguidos e, se não presos, fugidos e caçados. Isso foi o golpe militar, de embotamento da ciência, do conhecimento, da cultura, da educação, do desenvolvimento. Então, nessa época eu fui presa e vários companheiros foram presos e eu estava preparando a minha fuga, mas já não podia ser mais por aeroporto ou por avião, porque eles já estavam cercando todos os aeroportos para ver as saídas dos possíveis inimigos deles e estavam preparando uma série de fotografias que iam ser distribuídas para todos os setores de inteligência, inclusive aeroportos, rodoviárias, enfim, cerco total, onde iriam colocar os chamados perseguidos. E estavam preparando para eu ser uma dessas, porque eu tinha estado lá e eles deduziram que eu havia possivelmente enganado, etc. Então, eu não podia mais fugir para o aeroporto, eu ia ter que fugir por terra e estava preparando a minha fuga. Nessa época, eu tive muita solidariedade da classe artística, extrema solidariedade, inclusive do diretor Walter Avancini, que me dirigia numa novela, e eu fui conversar com ele em casa e disse que eu tinha que ir embora, que eu tinha que abandonar, que eu estava fugindo. Ele arranjou condições para eu fugir, inclusive fez uma vaquinha dentro da televisão, clandestina, claro, e arranjou dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, não tinha condições, eu vivia como atriz assalariada. E eu estava me preparando para fugir do país por terra, eu iria em direção ao Chile, que ainda não havia caído, Allende ainda estava no Chile, e de lá tentar ir para Cuba ou ir para, enfim, fugir para outro país para não ser presa novamente, porque ia ser muito grave. E eu estava me escondendo e, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, sofrendo por quem me delatou, porque não foi uma delação. O que as pessoas têm que entender é que nós éramos todos seres humanos, as torturas eram as mais violentas possível, provocaram inúmeras mortes que nós temos notícia, e um companheiro acabou, sob tortura, dizendo onde eu estava escondida. Não foi delação. Ele foi torturado e não aguentou e teve que dizer onde eu estava. E eu estava escondida, ia sair dali a uns dias, estava escondida totalmente. Eu ficava trancada e as pessoas traziam comida para mim e tal, mas, infelizmente, ele caiu e, em 24 horas de tortura, ele acabou denunciando onde eu estava e eu fui presa. E aí foi uma tragédia, porque fizeram uma festa no DOI-CODE e eu consegui resistir, consegui, a duras penas, fiquei 1 mês sendo torturada e aconteceu que, como éramos muito jovens, éramos os últimos membros ativos da VAR Palmares, eles fizeram um ato que poderia se dizer chamado falso ato de compreensão. Eu vou explicar por quê. Ainda na prisão, dessa vez eu não estava isolada, eu estava numa cela com mais 4 companheiras e na cela do lado havia mais 3, enfim, estava tudo lotado. E nós conversávamos como podíamos e éramos levadas para a tortura dia e noite, não tinha hora, nada. E eles chamaram a cada um de nós, separadamente, eles torturavam individualmente, na frente de outros torturados, mas eles faziam o jogo, é um jogo terrível, é o pior que existe.
psicológico, físico, tudo. E eles chamaram a cada um para o alto comando das Forças Armadas, que estava lá visitando a sede da tortura, e para que nós fôssemos à televisão, para dizer que nós havíamos sido instrumentalizados, tínhamos sido vítimas dos professores de esquerda das universidades onde estudávamos, para denunciar os professores da USP. Evidentemente, cada uma de nós, com muita força, muita coragem, e precisa ter muita coragem, porque a gente estava um farrapo. A gente sabia que apanhar mais estava um farrapo, mas nenhuma de nós disse sim. E me provocaram e eu, malucamente, disse para eles, ok, eu vou para a televisão, mas eu quero a televisão ao vivo e eu vou dizer o que vocês fazem aqui comigo. Bom, aí foi pior do que tudo, mas eu resisti. Só foram 2 pessoas, esse programa nem teve sucesso, porque foram 2 pessoas que estavam muito frágeis, nem era dos companheiros que estavam com a gente, e chamaram os pais da gente para fazer as declarações, visto que não tiveram sucesso com a gente. Isso na televisão aberta na época, 1970. E os pais da gente foram e foi um horror o que aconteceu, porque foi tudo ao contrário. Eles entrevistavam os professores, sabia que seu filho é terrorista, que seu filho é isso, é aquilo. Não, meu filho, coitado, eu não sei o que aconteceu, todos choravam, pediam pelos filhos, e não deu certo o programa que eles quiseram criar para nos indispor e indispor a Universidade de São Paulo contra a sociedade brasileira, uma das maiores e melhores universidades da América Latina. Aí eles fizeram esse ato de que nós ficaríamos, não iríamos para a prisão, ficaríamos em liberdade condicional respondendo o processo militar que nos foi imposto. Aliás, tem que explicar o que é processo militar. Nós éramos presos como suspeitos, torturados, violentados, tudo que você puder imaginar, para entregar pessoas e para dizer que éramos nós que estávamos fazendo o tal ato terrorista, como eles consideravam e tal. Depois veio a justiça militar para que nós provássemos que nós não éramos aquilo que eles diziam que nós éramos quando eles nos torturavam. É assustador, porque não tinha. Quando a gente era preso, não tinha direito a advogado, nós não éramos presos, éramos sequestrados. Na verdade, souberam que eu estava presa, porque a direção da TV Tupi soube que eu fui presa e eles foram, vários colegas meus, diretores da TV Tupi, foram ao DOI-CODE e eles disseram que eu não estava lá, que não sabiam onde eu estava. Mas eles souberam, por informações que foram correndo de um lado para o outro, que eu estava lá, sequestrada. Então, essa era a realidade que nós vivíamos na ditadura que nós vivemos. Eu fui solta, fiquei em liberdade condicional essa que pressupunha. Uma vez por semana, eu ia ao DOPS de São Paulo, Departamento de Policial de Ordem Social, Departamento de Polícia e Ordem Social, e tinha que provar que eu estava me comportando, que eu não estava fazendo nada errado, que eu estava não sei o quê, e assinava um documento. E aí botava o dedo lá, feito criminoso, né? Os 5 dedos lá, naquela ficha, e assinava. Pois bem, eu fiz isso e graças aos meus grandes amigos e companheiros do meio artístico, como eu falei, Eva Vilma e Carlos Zara, meus grandes amigos, Carlos Zara dirigiu uma novela na Tupi e me convidou para participar dessa novela. Evidentemente, ele teve que brigar com a alta direção da Tupi e teve que brigar com o Comando-Geral do 2º Exército, porque eles disseram que eu era proibida de trabalhar como atriz, que eu era uma terrorista, como eles chamavam, que não podia, e ele conseguiu driblá-los para que eu entrasse com um contrato por trabalho. Aí não era contrato anual, era contrato por trabalho. E isso me salvou financeiramente, espiritualmente, psicologicamente. Mas era um ônus pesado,
Só para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo a novela Meu Pé de Laranja Lima, que era linda mesmo, eu adorei participar dela. E a gente gravava numa cidade perto de São Paulo, e era bem próxima de São Paulo, algumas externas. E aquele dia, o dia que eu tinha que ir ao DOPS, era um dia específico da semana e era aquele dia. E eu não podia faltar, era entre 10 e 5 da tarde, era uma coisa assim. Pois bem, esse dia a cidade era Carapicuíba, e nós estávamos em Carapicuíba gravando, e eu tinha que voltar para São Paulo, e eu estava desesperada. Aí eu cheguei para o Zara e falei: Zara, me perdoa, mas eu não posso continuar, já são 3 horas da tarde, eu tenho que ir para São Paulo, se eu não aparecer no DOPS, eles vão me prender. Falou: fica fria, minha amiga, fica fria. Arranjou um carro, esse negócio de carro para artista é uma novidade, né? Novidade atual das empresas macro e tal, porque na época não tinha, a gente ia num ônibus, voltava no ônibus, aí ele arranjou um carro com motorista para me levar para o DOPS, para eu chegar a tempo de assinar que eu estava lá em liberdade condicional me comportando. Só um outro detalhe dessa época, só para vocês verem o terror que era, estou contando muito as coisas pessoais, mas é um registro. Eu andava pela rua, encontrava torturador. Aí eu ficava assustada e dizia assim: e aí, está passando bem? Nós sabemos que ontem você foi em tal lugar. Eles me vigiavam o tempo todo. E nisso eu passei trabalhando na novela e fui até o Tribunal da Justiça Militar em São Paulo. E nessa época eu tive um dos maiores exemplos de solidariedade e amizade da Eva Vilma, porque eu a levei como testemunha de defesa, e vocês não sabem o que ela e eu ouvimos dentro do tribunal. O promotor de justiça deles, que era um coronel, atacou a Eva Vilma e a mim, dizendo que a classe artística não prestava, que só tinha bandido, safado, drogado. E não ouviram o depoimento dela, porque o depoimento, por que eu a convidei? E ela, gente generosa, mas 1000 vezes generosa, aceitou. Porque era para eu provar que eu estava me comportando bem depois de tudo que eu tinha sofrido lá dentro. E ela não pôde falar nada, saiu envergonhada, e eu fiquei com uma vergonha maior ainda, mas ela me afagou e disse que foi solidária e que era bom ela estar ali. Eu pretensamente seria absolvida, mas o promotor pediu para eu ser levada para o Superior Tribunal Militar, que eles não aceitavam a minha absolvição. Isso passou-se um ano. Ufa, eu vim para o Rio de Janeiro, onde eu moro hoje, para o Superior Tribunal Militar, e todos os generais que vocês possam imaginar, os piores, que fizeram parte do Serviço Nacional de Informação, eram os membros desse Superior Tribunal Militar, e que iam julgar se eu estava sendo uma possível inocente para ser liberada ou anistiada ou o que fosse. Eu tive um dos melhores advogados da história. O advogado de São Paulo era bom, mas esse advogado daqui do Rio era extraordinário. Ele foi magnífico na defesa e eles consideraram que eu podia ser absolvida. Porém, eu fui absolvida, mas desligamento do continuei curso. em curso da Lei de Segurança Nacional, sem poder mais estudar em nenhuma universidade pública no país e com diversos, como é que a gente vai falar? Diversas impossibilidades. Eu podia viajar para fora, não podia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso aconteceu nessa época. Dali para cá, eu comecei a participar dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, e reconstruindo minha vida de atriz, que graças ao querido Carlos Zara, e falo também a minha querida Eva Vilma, eu consegui retomar, e fui continuando, trabalhando em teatro, em cinema, em televisão, até os dias de hoje. É duro. É um relato. Eu queria avançar uns anos
essa nossa conversa aqui, Beth, mas antes, até para te dar um segundinho para recuperar o fôlego aí, porque é visível que te emociona muito ainda falar sobre essas questões todas. Eu vou mandar aqui um abraço aqui para a turma que está nos acompanhando, um abraço para o seu Nelson, lá da Restinga, aqui em Porto Alegre, um abraço para a Celi Vieira, que está nos acompanhando também, companheiro Enio Barroso, o Adriano Ribeiro, a Lídia Gonzaga. Nós estamos também com a professora Geila Freitas, agradecendo pela aula de História, que vai ajudar ela a ilustrar melhor as aulas dela no município de Viamão. Ela é professora da Rede Pública Estadual. A companheira Alexandrina, emocionada também com a tua história. A companheira Miziara Oliveira, que é da assessoria do deputado Paulo Pimenta. Obrigado pela presença. Companheira Kátia Garcia, que é lá de Santa Catarina. Companheiro Luiz Miller, blogueiro. A Liliana Ferreira. O Rogério Souza também, companheiro que é natural de Rio Grande. Vê que nós estamos com uma audiência bem diversificada regionalmente. É muito bacana isso e a gente poder ouvir essas histórias todas de ti hoje nessa tarde, Beth. Muito obrigado por essa oportunidade. Mas avançando um pouquinho aqui mais pelo tempo, já no exercício do teu mandato parlamentar, no primeiro mandato parlamentar que tu tiveste, eu queria entrar que tu nos contasse um pouco do episódio do Uruguai. Uhum. Né, que tu participavas daquela comitiva presidencial do então presidente José Sarney, e nessa comitiva tu reconheceste, isso, o teu torturador, né, que era o Carlos Ustro, brilhante Ustro, né, que nos anos 80 ele era adido militar lá no Uruguai. As histórias, elas ganharam as manchetes do país, na época, inclusive, teve a carta que tu escreveste para o presidente Sarney, ele, inclusive, anunciou a demissão do Ustra do cargo que ele ocupava, acabou voltando atrás por pressão dos militares. Eu queria que tu nos contasse um pouco de todo esse episódio, como é que ele aconteceu, fizesse para nós esse resgate também, até porque já era um período ali de reabertura do país, e ainda assim o próprio fato do Sarney voltar atrás na decisão dele de afastar o Ustra mostrava que a reabertura ela existia, mas ainda com muita força dos militares na decisão do centro do país. Né? Mergon, eu te agradeço muito todas as tuas palavras, agradeço muito a todos que estão assistindo. É muito importante a gente contar a história, e eu tenho essa participação histórica na vida, né? E a minha emoção é não só porque é doloroso lembrar de tudo isso, mas também porque estamos vivendo brutalmente hoje, e isso me assusta e me deixa com muita dor. A gente está com 300 mil pessoas mortas por uma Covid que a gente sabe que poderia ter um número profundamente inferior de mortos, caso houvesse a preocupação real com a saúde e com a manutenção dos equipamentos do Sistema Único de Saúde e de condições de vacinar a população toda, que nós estamos lutando para que toda a população seja vacinada. Eu, inclusive, devo ser vacinada daqui a pouco pela idade, ainda não fui, mas há a previsão de ser. E também por todas as violências que estão sendo cometidas, quando eu citei a questão de impedirem determinadas matérias no chamado curso complementar, é isso que chama hoje, o secundário? Eu não sei o nome. O nome... Bom, o curso que se faz hoje, que era o correspondente ao ginásio clássico e científico, que querem tirar as matérias, e, ao mesmo tempo, essa proibição com censura, enfim, com tudo que está sendo estimulado, que dói muito. Eu, na época, vou voltar a esse tempo e a viagem ao Uruguai, eu estava no PT e divergi do partido, indo ao colégio eleitoral, achando que tínhamos que ir. Eu e mais 2 deputados, éramos 8 deputados, 5
companheiros fecharam com a direção do partido e nós divergimos e fomos convidados a sair do partido. E eu estava sem partido e fui convidada. Na verdade, nós fizemos a campanha pelo Tancredo, o Sarney era o vice, e o Tancredo faleceu e fomos convidados pelo Sarney para essa primeira viagem. Eu fui convidada para essa primeira viagem ao Uruguai. Eu já havia estado no Uruguai antes, defendendo o filho, o Raul Sendic, que estava em solitária, e o filho dele, que morava em Cuba. Nós fomos num grupo de parlamentares para levá-lo à defesa a poder visitar o pai, que estava em solitária na prisão. Isso são passagens da vida como parlamentar. Mas fomos, e quando lá chegamos, me deparei de cara com o coronel, na época, Carlos Alberto Brilhante Ustra, na época que ele era diretor do DOI-CODE, meu torturador, tinha o cargo de major, ele foi promovido a coronel como adido militar do Brasil pelas Forças Armadas e pelo governo militar lá no Uruguai. Pois bem, foi uma passagem terrível, eu denunciei, etc. e tal, quando voltei ao Brasil, e fiz a carta para o Sarney, para o presidente Sarney, e eu quero esclarecer alguns dados. Em primeiro lugar, quando eu escrevi a carta para o presidente Sarney, em nenhum momento ele me pediu discrição ou que eu não tocasse no assunto. A partir do momento em que protocolou-se a leitura da carta e ele ligou para mim para falar comigo, eu fui como deputada ao Congresso e fiz a denúncia da Câmara. No meu momento de palavra na Câmara, eu lembro até que era o pequeno expediente, só tínhamos 5 minutos pela ordem interna de funcionamento. Eu falei 15 minutos e o presidente permitiu, porque eu dei a resposta dada pelo ministro do Exército da época, dizendo que eu mentia e etc. e tal. E eu respondi forte contra o ministro do Exército e dizendo que a denúncia era verdadeira, que ele era um torturador e tal. Na verdade, a outra coisa que tem que se esclarecer é que Sarney não voltou atrás. O Brilhante Ustra, quando foi me cumprimentar e quando esteve em todas as atividades cerimoniais nas quais estávamos nós e o presidente do Brasil e do Uruguai juntos, ele já estava demissionário do cargo de adido militar. Ele estaria voltando para o Brasil. Ele não foi demitido porque ele não estava... como é que se fala? Eu errei o termo. Ele não foi demitido porque ele já estava demissionário. Ele estava saindo. Então, não houve uma demissão porque ele se demitiu. Não é bem o termo demissão, passou para outro. É um protocolo aí que eu não sei a terminologia. E o presidente Sarney deveria, pelas listas do Almanaque do Exército, que é a publicação, eu não sei se até hoje funciona isso com a internet, mas na época tinha um Almanaque do Exército, onde eles publicavam todas as decisões, os comentários, os artigos, etc. e tal, e eles estavam postulando que o Brilhante Ustra fosse para o generalato na reforma. Ele se reformaria como general. E essa era a intenção do Brilhante Ustra, ir para o generalato na reforma. E quem assina isso é o presidente da República. E o Sarney não assinou. Ele manteve o Brilhante Ustra como coronel e ele se reformou como coronel. Ele e muitos da linha dele ficaram irados com o presidente Sarney, ficaram mais irados ainda comigo, ao ponto do Brilhante Ustra escrever um livro, Rompendo o Silêncio, que eu não li, mas não posso esquecer o nome, que ele distribuiu para todos os parlamentares do Congresso Nacional, inclusive o meu companheiro Genuíno, que tinha sido guerrilheiro como eu, menos para mim. E a mídia, na época, a imprensa, veio assodada falar comigo, que ele escreveu algumas bobagens a meu respeito, e eu disse que não ia comentar nada, que eu não ia nem sequer ler o livro, como não fiz.
O que eu tinha a dizer, eu havia dito quando denunciei, e ponto final. E mantive essa palavra e essa denúncia. Ele depois publicou um outro livro antes de morrer. Eu sei que ele tem 2 livros publicados, mas eu tinha que esclarecer isso. Isso não quer dizer que não fosse dificílimo e duríssimo na época, porque as ameaças eram muito grandes. Eu tinha muito medo, porque o Brilhante Ustra estava em Brasília. Ele foi para Brasília quando ele saiu de Montevidéu e ficou morando em Brasília. E eu tomava avião, andava por Brasília e tal, eu tinha muito medo, muito medo. Eu chegava ao ponto de voo de Brasília para São Paulo ou para o Rio, ou retorno, olhar quem eram os passageiros para, caso estivessem no mesmo voo que eu, não entrar. E assim como eu, todo mundo tinha muito receio, mesmo porque eu continuei recebendo ameaças por telefone por longos anos da minha vida. Isso era uma prática deles. E nós estávamos sob a Constituição do golpe militar. Então, nós tínhamos as mãos atadas. Eu me lembro que faziam parte comigo da comitiva que foi acompanhar o Sarney a Montevidéu, o presidente Sarney, o meu querido Miguel Arraes, Bocaiúva Cunha, 2 maravilhosos parlamentares progressistas que defenderam. Bom, Arraes foi exilado, Bocaiúva também, enfim. E quando eles tiveram notícia do que aconteceu, porque nós comentamos entre nós, eu só deixei que fosse aberta a notícia depois que eu fizesse a denúncia, todos foram absolutamente solidários e corretos comigo, porque ninguém falou nada, embora tivessem percebido, porque eu praticamente fui seguida, como é que a gente fala? Meu Deus, o Brilhante Ustra ficou me acompanhando o tempo todo, ele estava o tempo todo atrás de mim, sabe? É uma loucura. Nós passamos um fim de semana, foram 4 dias, mas foram 4 dias intensos e terríveis. E eles... Praticamente uma nova tortura psicológica. Totalmente. Eu sofri tudo de novo. E o medo era brutal. Era muito medo. E tanto Miguel Arraes quanto Bocaiúva Cunha e vários outros parlamentares progressistas que nos acompanhavam quiseram, alguns deles faziam parte da Comissão de Relações Exteriores, eu só era suplente na Comissão de Relações Exteriores, tentamos levantar a questão. O que aconteceu? A direita, essa direita que está aí, não, alguns ainda estão, outros formaram os que aí estão, foram para o plenário e vocês não podem imaginar o nível dos discursos. Era de uma brutalidade, de uma violência, e o pessoal da esquerda, os progressistas companheiros, iam e rechaçavam, e a gente dava entrevista, falava e tal, mas eles impediram que a gente avançasse, e nós não tínhamos outro argumento nem elemento para poder brigar de uma maneira mais profunda com eles, porque estávamos sob a Constituição da ditadura militar, não tínhamos como avançar. Só após 88, e eu vi aqui que vocês entrevistaram o maravilhoso companheiro Paulo Vanucchi, que também foi preso naquela época, e ele, junto com a querida presidenta Dilma Rousseff, criaram, ela já havia sido criada antes, mas deram uma força muito grande à Comissão da Verdade para esclarecer todos esses fatos e todas essas mentiras e essa violência contra o Brasil. Eu estou lendo aqui o comentário do Ani Barroso, exatamente. Ele teve 2 livros, um está na cabeceira do Bozo e outro na privada da história. Muito bem dito, muito bem dito. Aliás, vocês vejam como foi oportuno, agradeço ao Enio esse comentário, porque este homem que é presidente, ele, no dia em que votou pelo impeachment da querida presidenta Dilma Rousseff, impeachment falso, mentiroso,
criminoso, ele homenageou o Brilhante Ustra. Disse que era o líder dele, o torturador. Ele é seguidor dessa ideologia. Vejam a tragédia. E eu falo tragédia porque, desculpem usar tanto a palavra, mas quem mandou falar com quem fala muito? Na verdade, você me deixou à vontade, eu estou falando... Fica à vontade, vamos lá, Beth. Obrigada. Na verdade, eu sofro muito porque os 57 milhões de votos que esse homem teve, nós podemos acreditar as fake news, a mídia comprometida e mentirosa, e é verdade, eles têm responsabilidade nisso, ao grande capital, aos fazendeiros, ao capital internacional, aos instrumentos internacionais, Steve Bannon e etc. Porém, 57 milhões votaram. Então, eu quero que a gente reflita muito sobre esse conservadorismo gravíssimo e perigoso que está sedimentado em nossa população. Um conservadorismo que é contra o trabalhador, contra o negro, contra a mulher, contra os LGBT, contra os indígenas, contra a nossa sociedade, porque nós somos essa mescla toda com muita felicidade, muita alegria. Nós somos maravilhosos, os brasileiros, com todos esses matizes que nós temos. E esses 57 milhões, por mais que possamos responsabilizar, existe a responsabilidade de quem votou. Ninguém vota iludido apenas. E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Eu sei que baixou muito a credibilidade deste genocida, mas a gente sabe que continua muita gente achando que o caminho é esse, e eu acho isso muito grave. Eu acho que eu me perdi um pouco, mas estávamos falando... Não, eu falei da Constituição da época e não podíamos ir mais além, e por isso morreu a nossa possibilidade de avançar. Por quê? Deixa eu esclarecer melhor, que voltou à mente. Quando eu fiz a denúncia, nós sabíamos de outros adidos militares que estavam em outros países premiados. Por que é premiado? Porque quando eles viajavam como adidos militares, é uma promoção. E, ao mesmo tempo, eles viviam às custas dos nossos contribuintes, de nós todos, cidadãos. Eles ganhavam em dólar, eles tinham casa paga, mercado pago, saúde paga. Enfim, eles viviam nababescamente, se preparando e formando o pensamento ideológico da direita nazista, ditatorial nesses países. Nós sabíamos de outros e queríamos usar o exemplo do Ustra, que eu identifiquei, para denunciarmos os outros. E aí houve esse movimento da direita dentro do Congresso, e na comissão, que tinha também membros da direita, nós não pudemos evoluir. Por isso eu citei a Constituinte de 88 e depois todos os trabalhos feitos para a identificação desses torturadores premiados, que foram... Isso tudo era prêmio pelos serviços prestados. Eu queria aqui primeiro pedir desculpas ao pessoal da técnica aqui. A Renata aqui me avisou que meu microfone, quando eu estou falando, dessa vez meu microfone está dando umas picotadas. Então peço desculpa, porque nada pior do que a gente ouviu alguém falando com o microfone picotando. Quero mandar aqui um abraço para a Rita de Cássia, companheira aqui do Rio Grande do Sul, para a Rosa Fulgêncio, também está nos acompanhando, o Antônio Batista, Tonhão. Beth, fala. Todo esse relato que tu nos fizeste aqui, ele é muito importante. Eu sei que tu já fizeste ele outras vezes, eu sei que volta e meia esse assunto volta, mas é muito importante num país como o nosso, que fez um meio resgate ainda com o seu período da ditadura, diferente, inclusive, já falei isso em outras lives também. Países como a Argentina, por exemplo, fizeram um encontro de contas muito mais profundo, botaram o dedo na ferida, não permitem que o assunto se esqueça,
os nomes estão lá, o nome de quem sofreu está lá também, não há nenhum acordo de silêncio, não há nenhuma pressão de silêncio. Nós, infelizmente, a gente volta e meia tem que voltar nesse tema, porque fizemos um meio encontro com a verdade e continua sendo sustentado no nosso país a tese de que é melhor deixar tudo para lá, e de que os dois lados erraram, como se houvesse um equilíbrio de forças e como se não fosse completamente diferente o que o regime fez na época com a reação popular que aconteceu também. Como se elas fossem a mesma coisa, e enquanto a gente não conseguir colocar de forma adequada que não eram a mesma coisa, e de tudo que realmente aconteceu, nós vamos precisar continuar tendo momentos como esse, né, para te ouvir falar sobre tudo isso. Mas, Beth, eu não posso encerrar esse nosso bate-papo aqui sem te perguntar um pouco sobre essa questão de nós termos feito um meio encontro de contas ainda no Brasil sobre esse assunto. Se tu concordas, obviamente, com isso, se nós ainda precisamos avançar nessa questão do tema do nosso resgate, encontro de contas com o regime da ditadura no Brasil, e acho que essa pergunta se conecta com uma outra questão, tá? Que é o retorno, depois de pelo menos 30 anos em que o discurso da militarização e etc. no país foi minguando, nós chegamos inclusive a acreditar num determinado momento, alguns anos atrás, que o retorno de períodos de ditadura seriam impossíveis, o Brasil tinha ultrapassado isso, não fazia mais parte. E, no entanto, nós vemos hoje pipocando Brasil afora, movimentos de relativização do que foi a ditadura no Brasil, defesa do que aconteceu, defesa dos regimes militares. Tu citaste, inclusive, o caso no golpe contra Dilma Rousseff, as odes ao Ustra feito pelo Bolsonaro quando votou pelo golpe. Quer dizer, com todo esse cenário, eu queria que tu nos dissesse um pouco como é que a Beth de hoje, que tem na memória tudo aquilo que a jovem Beth passou, como é que a Beth de hoje enxerga todo esse emaranhado que nós nos encontramos hoje no Brasil? Agradeço muitíssimo suas sábias palavras, Mergon, e eu acho que, para mim, é difícil, mas é positivo falar, porque a nossa história, com a minha presença, sem a minha presença, enfim, sendo pessoal ou não, tem que sempre ser lembrada com a realidade que ela teve, e nós temos que deixar essa realidade muito, muito, muito presente. Nós temos essa falha gravíssima na nossa história brasileira, porque não só o golpe de 64, mas também outras situações históricas foram contadas pela metade, foram contadas por um deixa para lá, fica por isso mesmo, etc. Nós temos, depois de 64, quando você colocou muito bem que achávamos que aquilo nunca mais ia voltar, depois da Constituição Cidadã, que eu participei, e que é uma Constituição, eu diria, belíssima, com tudo que nós defendemos, que deve ser defendido pela Carta Magna Brasileira, lá escrito. Essa Constituição está sendo rasgada, está sendo jogada no lixo por um genocida, por ministros deste genocida e por vários e vários e vários representantes dele no Congresso Nacional e nos estados e municípios, etc. e tal. A Rosa Fulgêncio escreveu uma coisa muito bonita aqui, da contramão que a gente vive, e eu quero agradecer Maria, que escreveu uma coisa linda sobre mim, que me emocionou, mas a Rosa está colocando muito bem a contramão, porque é o que eu falava. E a gente, muita gente, eu falo muito de amigos meus, nós que somos privilegiados, eu estou viva, estou com saúde, tenho minha vida garantida, ou seja, meu dia a dia, tem milhões de pessoas no Brasil que estão passando fome, que estão morrendo de fome, o nosso nível de miséria é assustador,
e estava deixando de ser os governos progressistas de Lula e Dilma e deixou de ser com o governo genocida que aí está. Isso é que a gente tem que observar. Por que ainda estamos assim? É muito difícil você fazer uma análise. Agora, eu queria falar da minha situação e de vários de nós que temos esse privilégio. Eu tenho alguns amigos que dizem: o Brasil não dá jeito, não quero mais saber, vou-me embora. Vou-me embora para onde? Lavar as mãos é fácil. Lavar as mãos não é só quem deixa estar como está, é você se negar a estar também na batalha. Porque a batalha dos miseráveis que estão morrendo, dos que estão morrendo sem saúde, sem vacina, dos que estão desesperados para ter emprego, é nossa. E essa batalha é muito bem defendida pelo movimento dos sem terra, que é extraordinário, pelo movimento dos pequenos agricultores, pelo movimento dos atingidos por barragens, por inúmeros movimentos nesse país. É só a gente estar aliado e a gente está junto, nós temos que saber disso. E eu queria dizer mais. Essas pessoas e essa realidade que nós vivemos, vamos falar dos 57 milhões que eu frisei tantas vezes. Aí é que entra um problema gravíssimo. No primeiro turno, nós tivemos várias candidaturas, nós tivemos, finalmente, Haddad e o Bolsonaro para o segundo turno, e tivemos defecções graves. O candidato Ciro Gomes foi para Paris e disse que tinha que ir para Paris e não indicava nada para ninguém. Isso tem que ser cobrado. Isso é gravíssimo. E aqueles que não foram votar, porque não quiseram mais saber, contribuíram para a votação dos 57 milhões serem vitoriosos. Aqueles que votaram nulo contribuíram para essa votação, fazendo o Bolsonaro vitorioso. E aqueles que votaram em branco contribuíram também. Eu acho que o antipetismo, o antilulismo e o antiesquerdismo é uma doença grave que ainda atinge a sociedade brasileira. Nós podemos não gostar do Lula, podemos não gostar do PT, agora tem provas inenarráveis de o que foi o governo do PT, os governos do PT, o que foi o Lula como liderança, e haja vista que este homem cumpriu 584 dias de prisão de uma maneira criminosa, porque uma ministra do Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus quando se sabia que tudo era falácia, que tudo era crime legal praticado por um juiz e por um procurador do estado do Paraná. Essas coisas a gente tem que repensar, porque eu vou dar um exemplo mais simplório. Eu estou falando à vontade, vocês viram que eu não estou cuidando das palavras, estou falando o que vem no coração. Eu agradeço a você e essa a é a ideia, vocês, Beth, porque me fizeram abrir o coração, de verdade. Eu vou dar um outro exemplo bem simplório, mas que eu acho que é importante para a gente analisar. Muita gente está com medo da epidemia, da pandemia, está com medo do vírus, está com medo da situação. E dizem que tem medo da vacina, que não vão tomar vacina. Aí, outro dia, eu estava conversando com uma conhecida, numa circunstância de rua, porque eu não paro de falar, e ela disse, eu falei também, o genocida tem 57 milhões de eleitores. Ela falou, mas não é tão direto assim. Eu falei, presta atenção, eu estou falando de um número imenso, 57 milhões. E veja bem, por mais que não seja parte desses 57 milhões que votaram nele, as pessoas veem o mandatário máximo do país ir para a televisão dizer que máscara não deve usar, que é mimimi, que é frescura, que é gripezinha, que tem que abraçar, que... Isso é uma indicação de comportamento das pessoas que acreditam ser o mandatário máximo do país. Então, isso é de uma gravidade imensa também. Eu costumo comentar com as pessoas dos presidentes da Argentina que todos os aplausos, todos os agradecimentos, inclusive na questão da anistia que você colocou muito bem,
que nós ficamos travados. O presidente da França, o novo presidente americano, graças a Deus, os outros presidentes, como é que ela chama? Angela Merkel, todos foram para a televisão fazendo uma conclamação pela saúde, para usar os instrumentos que estavam aí, para fazer com que as pessoas se esforçassem para que não tivessem convivência, orientando a população. O que nós temos é um presidente incitando a população a morrer. É essa atitude. E isso é gravíssimo. Eu não falei ainda de um país que eu amo de paixão, Cuba, que tem vacinas e que quer distribuir. Vejam isso. Essa é a diferença. Estamos numa situação gravíssima e gravemente estamos voltando à situação ditatorial. Já houve conclamação para a ditadura, tudo isso que a gente sabe, e não é para levar brincando, não. É grave. Tem muita gente querendo isso. Não são só os militares malucos que estão com ele e também aqueles que se acham os donos da verdade. Tem muita gente na sociedade civil que acha que esse é o caminho. Então, eu acho que a gente tem que lutar, e cumprimento a vocês pela Frente da Liberdade, cumprimento a vocês todos, a Rede da Liberdade, eu errei, mas é uma frente, né? Então, é uma frente, uma rede, e eu acho que nós todos temos que botar a boca, como se dizia antigamente, no trombone. Vamos botar a boca no trombone. A gente tem que estar unido, alicerçado, aliás, falar em união, independente de podermos ter ou não o impedimento desse presidente que já devia ter caído, etc. e tal, a gente tem eleições no ano que vem. O que eu rezo, torço, luto e vou agir é para que tenhamos uma união das esquerdas, uma união da esquerda e da centro-esquerda, para que nós tenhamos candidaturas à presidência, ao legislativo e aos governos de Estado, para poder dar um basta no que está acontecendo com a gente. Eu estou falando isso, desculpe eu me estender, mas eu briguei a vida inteira e continuo brigando. Prestem atenção nos parlamentares em quem vocês vão votar. O voto não é só no executivo. Nós não estamos numa monarquia, nós estamos numa democracia. Nós precisamos de um Congresso forte, de um Congresso que represente a população brasileira e não os comprados ou pau-mandados que lá estão em maioria. Nós precisamos. E governos de Estado, a mesma coisa. Não é o bem que se faz agora, o emprego que se dá agora, a dentadura que se dá agora que vai resolver. É proposta de governo, e por isso eu quero a esquerda e a centro-esquerda unidas para a gente poder dar a volta que nós necessitamos atrasado. Estamos atrasados, estamos perdendo as riquezas do país, todas. Estamos perdendo a vida. Desculpa, falei demais, mas eu acho assim. Não, maravilhoso, Beth, maravilhosa essa nossa conversa aqui, a julgar pelos comentários todos, acho que todo mundo gostou, nós gostaríamos de seguir o sábado nessa conversa contigo. Aqui para fazer justiça, já que eu citei outros lugares do Brasil que o pessoal está nos acompanhando, a companheira Alexandrina registrou ali Fortaleza, que eu não tinha citado, o companheiro Vitor Labes, do município de Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Já que eu tinha citado outras cidades, eu tinha que registrar mais essas. O pessoal, acho que a gente, na próxima live nós vamos combinar. Eu acho que quem disser a cidade, a gente cita o nome e a cidade. Vamos ver de onde é que vem mais gente para nos acompanhar nessas nossas lives aí. Beth, eu gostaria de te agradecer imensamente pela disponibilidade de contar mais uma vez a tua história, que se confunde com esse período tão duro aí da história do Brasil. Quero te agradecer por ter dividido isso conosco, agradecer ao pessoal que ficou com a gente aí nessa 1h e 14 minutos de live. Geralmente a gente combina aí de fazer a live 40, 50 minutinhos, quando ela acabou, ela passa de 1 hora, chegamos a 1h e 15 dessa vez. Sensacional, a Celi ali registrando o município dela também ali, Ivaiporã, no Paraná,
o companheiro Adriano registrando Salvador. Bacana, gente. É legal ver que todas as regiões do Brasil estão acompanhando a Rede Liberdade e ouvindo esse depoimento maravilhoso da nossa querida Beth Mendes. Lembrando a todos que quem não assistiu ou quiser rever, mandar para o amigo, ou que não assistiu inteiro e queira assistir de novo, vai estar disponível aqui no canal e daqui a, no máximo, 1 hora vai estar disponível no canal da Rede Liberdade no YouTube também. Pessoal, na semana que vem, com a apresentação, provavelmente, do nosso companheiro, blogueiro e camarada Luiz Miller, essa live de sábado vai apresentar a companheira do PCdoB, Vanessa Graziotin. Então, quem puder aí, tiver interessado, já se agenda, coloca na agenda do telefone aí, para não perder no sábado que vem. É sempre bom, a Vanessa Graziotin, é sempre legal escutar essa companheira. Agradeço aí a presença de todos hoje. Obrigado, Renata, pelo suporte de sempre, pelo convite da Rede Liberdade para participar. Um bom sábado a todos. Beth Mendes, quer 30 segundinhos para se despedir da turma aí? Muitíssimo obrigada. Eu li alguns comentários aqui no chat, maravilhosos, fico emocionada, agradeço a todas e todos, agradeço a você, Mirgon, agradeço a Rede Liberdade e estou à disposição, com aquele ar craseado. Estou à disposição de vocês para o que der e vier, mas na luta pela democracia com a esquerda unida. Que bacana. Já que eu lancei o desafio, então, o Antônio Batista Ribeirão das Neves e a Maria Conceição Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bom sábado a todos, bom final de semana, fiquem em casa e se tiverem que sair, usem máscara. Valeu, pessoal!